Vamos conversar aqui no programa de hoje com os deputados Mendonça Prado e Onyx Lorenzoni. Mendonça Prado, nosso deputado federal, atuante deputado federal pelo DEM e também pelo DEM Lorenzoni, que é do Rio Grande do Sul. Os dois participaram no Hotel Quality de uma entrevista coletiva para a imprensa sergipana, onde o principal assunto, ou um dos principais assuntos, foi a atuação do Partido Democratas no Congresso Nacional, a pretensão do DEM para as eleições do próximo ano em todo o país. Iremos conversar vários outros assuntos relacionados com a nossa política nacional. Mendonça Prado, que devemos a visita, saída coletiva de hoje pela manhã, do deputado Onyx Lorenzoni aqui em Aracaju. Olha, Batalha, nós convidamos o deputado Onyx Lorenzoni, que é indiscutivelmente um dos melhores deputados que o Brasil tem, pelo seu preparo intelectual, pela sua coerência, pelos bons projetos que apresentou e que estão lá tramitando no processo legislativo, pelas suas posições. E o Onyx veio justamente para proferir uma palestra para os aracajuanos, a fim de mostrar o ideário do nosso partido, mostrar as ações do Democratas, quais são os posicionamentos que nós temos adotado em relação a temas de interesse da população e também apresentar, os planos do Democratas para o futuro. Nosso partido passa por um momento de reestruturação, nós temos uma grande quantidade de parlamentares jovens e também de políticos experientes e nós temos planos, nós temos projetos para o futuro. Projeto para o Brasil, para os estados brasileiros, para os municípios, para melhorar o nosso país. E o Onyx Lorenzoni é essa voz de um parlamentar atuante que tem essa capacidade de mostrar o que pensa o Democratas e como atrair os cidadãos para a nossa agremiação partidária. Esse é o objetivo. Muito bem, a produção me informa que aquele barulho era exatamente os debates, porque nesse momento a Câmara de Vereadores está com a votação das OS, então o doutor Manuel Marcos pediu desculpas e ainda até o final do programa, até as 14 horas, nós vamos tentar conversar com o mesmo, ele que é inclusive o líder do prefeito na Câmara Municipal. Mas, deputado, a satisfação é muito grande recebê-lo. Alegria minha estar aqui, né? O senhor que é da terra do chimarrão, já experimentou o nosso caranguejo? Diz que vamos experimentar, né? Tá certo. O Mendonça Prado falou em reestruturação. E seria também a oxigenação, a revitalização do DEM? Nós sofremos, né, Batalha, nos últimos anos, alguns ataques muito violentos, né? E muitos apostavam que o Democratas não iria mais existir, né? Principalmente o governo, né, da presidente Dilma. E, bom, quem ficou no Democratas foram os mais fortes, aqueles que têm compromisso com princípios e valores que são fundamentais na vida democrática, com a liberdade, com os direitos individuais, né, com as garantias constitucionais. E aí nós entramos na eleição do ano passado, as eleições municipais, sob o estigma de que iríamos para uma eleição que ia nos arrasar. Nós governávamos 6 milhões de brasileiros, eleitores brasileiros, saímos da eleição com 8 milhões e 400 mil eleitores, duas capitais que são vitais para o processo político brasileiro, né? Aracaju e Salvador, um conjunto de cidades de médio e grande porte que alavancaram a nossa participação no processo político brasileiro e o partido vigoroso. Eu estou chegando aqui em Aracaju, é o 15º estado brasileiro que eu visito, né? Desde março desse ano, como secretário-geral do partido, e fazendo a preparação para as eleições do ano que vem. E o que eu vejo é muita motivação, partido com muito vigor. Hoje de manhã mesmo, a terça-feira, nós tivemos uma reunião aqui em Aracaju, com expressiva participação de pessoas da sociedade, representando segmentos, os bairros de Aracaju representados, jovens, né? Foi uma participação muito interessante que eu assisti hoje, liderados pelo Mendonça Prado, e o partido está se preparando para retornar com uma bancada superior a 45 deputados federais no ano que vem, o que nos coloca entre a terceira e quarta maior bancada da Câmara, que é o nosso lugar, né? Vamos recuperar também a bancada no Senado Federal
E nós temos chances aí de fazer de 3 a 5 governadores. Então, voltamos à cena política brasileira com força. E o Democratas tem um papel fundamental, né? Porque é o partido que se manteve coerentemente, o eleitor em 2002 nos botou na oposição, nós fomos para lá e com dignidade nós viemos sendo literalmente os ouvidos, os olhos e principalmente a voz da sociedade brasileira, das pessoas, enfim. E fazendo o caminho de volta para a importância que o antigo PFL teve na política brasileira, porque muita gente chegou a apostar em 2006, até mesmo 2010, de que era o fim do PFL e, coincidentemente, houve a mudança de nome, não é? E aí, quando se esperava que o partido tivesse morrido, não é? Como bem disse o deputado Lorenzoni, passou de 6 para 8 milhões de brasileiros e 400 mil, e recuperando a hegemonia de 2 cidades importantes do Nordeste, no caso Aracaju, que esse início de despertar já havia sido dado em 2008, quando Mendonça Prado foi candidato por 4.500 votos, não é isso, Mendonça? Não chegou ao segundo turno. Aliás, a gente sabe muito bem que aquela eleição foi tomada, talvez o deputado não saiba, não é? A partir do momento da prisão de João Alves Filho, às 10h30 da manhã do dia da eleição, onde ele chegava, era uma apoteose, ele alavancando e arrastando o nome de Mendonça Prado, que com o seu trabalho tinha. E com um detalhe, no sábado, é importante que o deputado saiba, eu recebi um telefonema de 3 institutos de pesquisas. Os 3 davam Mendonça Prado no segundo turno e mais. Um dava, inclusive, ele virando para o segundo turno na frente. Mendonça sabe muito bem disso. Em especial na periferia, graças ao trabalho dele, ao trabalho da senadora Maria do Carmo. E, coincidentemente, no dia da eleição, os ônibus faltaram, não rodaram. E foi a maior abstenção, se eu não estou enganado, Mendonça pode me corrigir, daquela eleição, exatamente na zona periférica. Quando o fato foi alertado, já era meio-dia, e o superintendente, na época da SMTT, o senhor Samarone, veio às rádios dizendo que realmente ele não havia percebido que os ônibus estavam sem rodar, se iria voltar a rodar, e a gente sabe muito bem que 60% a 70% da população vota pela manhã, principalmente aquela menos favorecida, que quer aproveitar o dia para ir para a praia e tal. Então, esse sinal de recuperação do DEM já foi flagrante em 2008, consumado agora com a vitória de João Alves, e em Salvador, que muitos diziam que o carlismo havia morrido, e o ACM Neto também deu a resposta. Vitória histórica, como aqui em Aracaju. Exatamente. Então, isso aí serve de ânimo e de incentivo para 2014. Exatamente. Nós estamos muito confiantes, né? A eleição do ano que vem é uma eleição, Batalha, que seria muito bom para o Brasil trocar o comando nacional. Por uma razão bem objetiva e simples, né? A frase não é minha, é de João Locke, né? Lá 300, quase 400 anos atrás. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esses 12 anos que vão completar o ano que vem do PT no poder, já é tempo demais. É poder demais concentrado em Brasília. É chegada a hora de que o Brasil troque o comando, porque essa oxigenação é vital no processo democrático. Hoje já não há mais preocupação em um projeto de país. Cadê a transposição de São Francisco? E a Transnordestina? E aí eu falava hoje de manhã ao deputado Mendonça Prado. E as refinarias do Nordeste? E a siderurgia que vinha para o Nordeste? Cadê tudo isso? Então hoje nós temos, na verdade, programas do governo federal do poder pelo poder. Então é bolsa presidiária de R$900 e salário mínimo de 700. O trabalhador trabalha com dignidade e rala de sol a sol e ganha 700. O bandido, o estuprador e o homicida, esse aí ganha R$900 por mês. Manda um programa de proteção, segurança para o Brasil. Para o bandido tem tudo. Só falta cama de luxo.
para a vítima, para as famílias destruídas pela violência que o governo não consegue controlar, não tem nada. Tanto que quem criou o programa de proteção à vítima no Brasil, lá no programa do governo federal no Pronaf, foi Democratas. Foi emenda minha, assinada também pelo deputado Mendonça Prado. Então, estas coisas é que o Brasil precisa pensar, precisa rever. É tempo demais no poder. Eu estou vendo aqui, estou lendo aqui na internet agora, Lorenzoni e Mendonça, um comentário de Cláudio Nunes, que o Mendonça conhece muito bem, é um articulista muito conceituado aqui e muito lido, onde ele coloca aqui o seguinte: antes de mais nada, o titular desse espaço é favorável aos programas sociais. Agora, é preciso que a Polícia Federal investigue e puna, primeiro, quem iniciou o boato maldoso que causou sérios problemas em todo o país, anunciando a extinção do Bolsa Família, né? Mas é um detalhe muito importante. Foi uma explosão de insatisfação no país que pode servir para muita coisa, inclusive para a revisão. O que se viu nas ruas no último domingo, em vários estados do país, inclusive em Aracaju, foram diversas pessoas com carros, motos e bem vestidas nas filas das agências e dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, tentando sacar os benefícios da Bolsa Família antes que houvesse o bloqueio. Foi indignação geral. Se algum beneficiário já saiu da situação de pobreza, o que o programa tem que fazer é retirá-lo e puni-lo e punir quem sonega informações salariais. Isso foi observado, né, Mendonça? Com certeza. É necessário que se investigue, se identifique os autores e que haja punição. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo e vou retornar com o deputado Lorenzoni, com Mendonça Prado. Vamos pedir a opinião de ambos sobre as OS, está sendo inclusive votada uma aqui agora, sobre a eleição, a indicação do nome, claro que não é do DEM, mas faz parte do contexto nacional para o próximo ano, e o discurso mais duro, podemos dizer assim, de Aécio Neves na convenção do PSDB no último final de semana, e o que é que o DEM pretende realmente com relação à sucessão presidencial de 2014. Muito bem, voltamos aqui com o programa Batalha na TV. Temos matéria de hoje pela manhã, lá no encontro, promovido pelo DEM. A produção me dá o toque aí na hora de chamarmos a matéria, enquanto eu pergunto aos dois deputados aqui, Mendonça e Onyx Lorenzoni. Como é que vocês viram? Está no ponto a matéria? Então vamos lá. Vamos primeiro à matéria com Leila Soares, hoje pela manhã. O Partido Democratas reuniu na manhã desta terça-feira a imprensa para dar destaque ao trabalho do partido no cenário nacional. Hoje o partido possui 31 representantes no Congresso Nacional, 28 deputados federais e 3 senadores. Nas últimas eleições, o partido elegeu prefeitos em apenas 2 capitais, Salvador e Aracaju. Mas o secretário-geral do partido afirma que o saldo eleitoral foi positivo. Nós somos pela maioria absoluta do povo. E João Alves é um dos maiores administradores que esse país já conheceu. Eu estou sendo apresentado a obras e obras desde que eu saí do meu hotel para vir para cá. Da mesma maneira, quando nós fomos para a oposição, nós fomos com determinação, com humildade, com seriedade. Nós criticamos, nós denunciamos, nós investigamos o atual governo, nós alertamos para os erros que vêm sendo cometidos no Brasil. Então, partido político é isso, né? E o Democratas tem essa capacidade de identidade com a população brasileira. O partido ainda não definiu se terá candidato próprio a presidente da República. O nosso partido ele vai preparar agora uma estrutura para filiar novos políticos à nossa agremiação, para aumentar a nossa densidade eleitoral e fortalecer o trabalho de comunicação com a sociedade, para nós informarmos sobre a atuação dos nossos parlamentares no Congresso Nacional e, com isso, buscar atrair os nomes e a simpatia do eleitorado. Quer complementar, Mendonça? Não, vamos... O nosso partido, na verdade, ainda não tem uma definição sobre candidatura, nem qual candidato que será apoiado. Nosso partido está se reestruturando, como bem disse aqui o deputado Onyx Lorenzoni, e preocupado em defender os interesses da sociedade no Congresso Nacional. Nós tivemos a semana passada a MP dos Portos, que teve uma atuação marcante do deputado Onyx, né? Mostrando a visão do Democratas de procurar modernizar o nosso país. Nós não suportamos mais conviver com a situação dos portos, dos aeroportos,
das rodovias brasileiras, a falta de infraestrutura para o escoamento da produção. Nós não suportamos mais conviver com os altos índices de violência por falta de planejamento do governo federal, não é? Num país com a dimensão continental, no Estado federado como é o brasileiro, é importante o papel do governo federal. E como nós não temos esse planejamento e o nosso partido faz essa oposição, mas não uma oposição por oposição, uma oposição que apresenta ideias, que tem um ideário, uma oposição que apresenta propostas. Então, no momento, o que nós estamos fazendo é apresentando alternativas, apresentando projetos que possam, ao ser executados, significar a solução para os graves problemas que afligem a população. Esse é o pensamento do Democratas no momento. E a eleição de 2014 vai ficar para 2014, como bem diz aqui no nosso estado, o nosso líder, o prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Deputado Lorenzoni, como o senhor viu, a indicação para assumir a presidência do PSDB e, consequentemente, um pré-lançamento de candidatura à presidência da República e até comportando-se de forma mais contundente do Aécio Neves. Bom, eu estive representando o partido há 15 dias atrás, numa grande festa que o partido fez em Minas Gerais. Lá nós temos 5 deputados federais, um número ainda maior de deputados estaduais, vários municípios e um número extraordinário de vereadores. E o partido fez uma festa lá para 1.000 e tantas pessoas para homenagear Aécio Neves nessa perspectiva que ele iria assumir, né? Mas da mesma maneira, ontem eu estive em Fortaleza, na posse do deputado Moroni Torga, uma grande liderança do Brasil, na área de segurança pública principalmente, e foi prestigiada por Ciro Gomes. Então, com esses 2 exemplos, sem fazer avaliação aqui, com esses 2 exemplos eu demonstro claramente de que o Democratas hoje, ele tem, para este período de agora, batalha, até novembro, a nossa prioridade número 1 é a montagem das nominatas para a Câmara Federal, Senado da República e Assembleia Legislativa. Esse é o meu trabalho, até o mês de outubro. A partir de novembro, o partido vai acompanhar o cenário. O que nós temos claro, que a aliança, o atrelamento quase que obrigatório ao PSDB nas eleições passadas não foi boa para o Democrata. Isso é algo que está bastante amadurecido em nós. Aécio sabe disso. O tratamento que nós recebemos nunca foi na condição e na adequação para o apoio, para a lealdade e para a dedicação que nós empregamos e entregamos sempre na disputa eleitoral. Então o partido hoje tem 3 caminhos. Nós podemos ter candidatura própria. Temos um líder nacional que se chama José Agripino Maia, que é conhecido do Oiapoque ao Chuí, no Senado. Temos um líder na Câmara, nosso colega, nosso irmão de lutas, o Ronaldo Caiado, que já foi candidato a presidente da República. Isso. E não teria problema nenhum ser candidato de novo. Tá? Nós temos o Aécio, que conta com a simpatia de uma ampla faixa de estados e parlamentares. E nós temos o surgimento, e observando com muita atenção, do governador Eduardo Campos, Pernambuco, que tem um caminho grande para percorrer, mas que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. O que é importante para nós é ajudarmos a construir, ou com a nossa candidatura, ou com a candidatura de Eduardo, ou com a candidatura de Aécio, um caminho para que o Brasil interrompa esta série de governos do PT. Chega, 12 anos é mais do que suficiente. Já tiveram todas as oportunidades para apresentar ao Brasil projetos, planos, e nós temos problemas hoje. O Brasil, o governo já não consegue mais responder, não consegue mais estimular a economia. O governo aparelhou tanto o governo federal que hoje ele tem uma dificuldade burocrática. O governo do PT e da presidente Dilma é um governo ótimo, excelente para inaugurar promessa. Para inaugurar promessa não tem como o PT no Brasil. Olha, bilhões para cá, bilhões para lá, milhões de pessoas atendidas, não sei quantos milhões de casas construídas, não sei quantos milhões que serão aplicados na transposição do São Francisco, já era para estar pronta. E a execução é pífia. Vamos para o PAC. A Dilma, mãe do PAC.
A Dilma não conseguiu, como mãe do PAC, como presidente da República, executar mais de 15% das obras previstas. Não é 50%, não é metade da obra, é 15%. Então, quando eu digo, e a gente aqui em Aracaju vê, João Alves, que é um tocador de obras, um executor. João Alves é diferente de Dilma. João Alves promete e entrega. Apresenta o projeto e conclui. Essa é a diferença. Então, o Brasil precisa, nesse momento, repensar a sociedade brasileira. A inflação está aí de volta. A inflação já está acumulado 12%. Quem ganha até 3 salários mínimos sabe que ela está ardendo na bolsa da dona de casa e no bolso do trabalhador. O Brasil precisa reencontrar um novo rumo. E aí, aquilo que eu disse antes, né? Está chegando a hora de mudar. Dar um bafo, né? Um ar novo, vento novo, pessoas novas. O PT volta para a oposição, vai fazer o que sabe fazer, que é oposição. Trazer de volta para o Brasil a capacidade de execução, capacidade de fazer o Brasil avançar. A década petista, para mim, é uma década perdida para o país. Por quê? Porque nós nunca tivemos no mundo, Batalha, um momento tão bom economicamente. O Brasil podia ter crescido 2, 3 ou 4 vezes mais. Podíamos ter muito mais emprego, nós podíamos ter muito mais inclusão social, nós podíamos ter muito mais do que tivemos. E, na verdade, nós aproveitamos muito pouco, porque o partido ficou, primeiro, sem bandeira e, segundo, ficou preso no poder pelo poder. Então, hoje já é comprar máquina e distribuir a município, achando que máquina pintadinha de amarelo vai dar voto. É ampliar tudo quanto é programa, é criar programa social para tudo. É claro que precisa ter programa social. Agora, o programa social tem que ter a porta de entrada, tem que ter a porta de saída. Ele tem que ter a porta de entrada necessária. As pessoas que não têm oportunidade, elas têm que ter o apoio do governo. Aliás, é uma tese liberal. O programa de renda mínima foram os liberais que instalaram no mundo todo. O PT copiou. E ainda bem, palmas para o presidente Lula que copiou. Fez bem ao Brasil. Agora está chegando o momento do outro passo. Como é que a gente leva essas famílias para frente? Como é que o filho tem uma boa escola? Não dá para botar na lei que filho não pode rodar. Hoje está na lei, no Brasil. Filho não pode rodar. E o poder cada vez mais concentrado em Brasília. Está na hora de voltar a respeitar os governadores, está na hora do Brasil buscar outros caminhos, e eu tenho uma expectativa positiva de que o ano que vem é o ano da virada. Muito bem, para finalizar, deputado Mendonça, está sendo votado nesse momento na Câmara a OS para tratar da saúde. Qual é a sua opinião a respeito das OS? Olha, inclusive isso foi apresentado no programa eleitoral do candidato, né, no sentido de modernizar. Nós temos hoje uma demanda grande, né? A saúde em Aracaju, ela sofre pela falta de consultas, né, de exames, uma série de obstáculos para que tenhamos um serviço eficiente. O prefeito João Alves está apresentando uma tese, uma proposta e agora um projeto de lei para alterar o sistema de atendimento na cidade de Aracaju, para dar maior celeridade, para disponibilizar um número maior de exames e consultas, para propiciar serviços com médicos, oftalmologistas, cardiologistas, né? Enfim, todos os especialistas para a população que acorre às unidades de saúde precisando do atendimento. É uma responsabilidade imensa, eu sei que vai ter uma série de críticas nesse momento inicial, mas é fundamental aguardarmos o resultado, porque se as ações têm o objetivo de melhorar o serviço para a população, nós vamos aplaudir o prefeito João Alves, porque o que interessa é o bem-estar do povo da capital sergipana. E eu tenho plena convicção de que o objetivo, o interesse do prefeito João Alves é corresponder à expectativa daqueles que o tornaram gestor público, administrador da cidade. Resolver definitivamente os graves problemas na área de saúde pública no município de Aracaju. Muito bem. Deputado Mendonça, foi uma satisfação muito grande recebê-lo. Você aqui manda as ordens, tá? Muito obrigado, Batalha. Sempre que necessitar, não precisa nem agendar com a produção. Você. Batalha, quero dar uma palhinha hoje aí. Aqui as portas abertas. Isso é porque o Batalha é um querido amigo. Deputado Lorenzoni, foi uma satisfação muito grande. Prazer te rever também, Batalha. Conversamos assim com os deputados Mendonça Prado e Onyx Lorenzoni.